Bom dia, Márcia Varenga. Bom dia, caro ouvinte. O Ponto de Leitura tem a alegria de receber aqui Dolores Mendes. Ela que já esteve conosco no Ponto de Leitura falando sobre o seu Ribanceira, hoje vem para falar sobre Ventos e Borboletas, a sua nova publicação que acabou de nascer, está aí querendo bater asas. Dolores, bom dia, seja bem-vinda ao Ponto de Leitura. Obrigada, Ivone. Bom dia a todos. Eu sei que é uma obra patrocinada aí pelo PMIC e seria bem legal que a gente falasse sobre esse processo. Sim, a gente fez o projeto e ele foi aprovado e graças ao Fundo Municipal de Cultura ele pôde ser publicado e já está agora em fase de lançamento. Foi um livro que foi escrito durante uns 2 anos de acúmulo de poesia, de prosa poética, um pouco de crônica, que é um livro que mostra um pouco de mim, dos processos que eu vivi, de um pouco de depressão, um pouco de voltar a viver, voltar a ter cores, a ter flores, a sentir os ventos e as borboletas. Vamos aqui para dentro do Ventos e Borboletas. Que ventos nos traz aqui neste livro e que borboletas sobrevoam nele aqui? São muitas borboletas, sem borboletas em todas as páginas. Borboletas e ventos são coisas da natureza que lembram os movimentos da vida. O movimento de andar, de voar, de caminhar, de borboletear por aí, de serpentear por aí, enfim, é uma junção de elementos da natureza com sentimentos que nos afetam no cotidiano da vida, né? Então, Ventos e Borboletas traz muito de mim e traz muito das pessoas que têm dias de seca, dias de chuva, dias de tristeza, dias de alegria, dias de flores coloridas ou dias simplesmente de cravos de defunto. Né? É no movimento do dia a dia de morrer e renascer e enxergar a vida e querer escondê-la às vezes. Então eu acho que o livro traz muito isso, esse movimento, porque vento para mim é movimento e borboleta é movimento também. Dolores, quando eu li Ventos e Borboletas, eu fiquei pensando assim, aqui nós temos a leveza da vida, nós temos a fragilidade e nós temos ao mesmo tempo a resistência, porque a borboleta ela parece tão frágil, tão pequena, mas o vento vem e a bichinha sobrevive. E ela doma o vento com aquelas asinhas tão minúsculas. Então é um desafio constante que a gente pega ali a todo instante, da borboletinha voando, procurando comida, desafiando a natureza. E eu pergunto, essa escrita, ela também foi desafio para Dolores? Sim, foi um desafio porque eu não queria que fosse um livro triste. Eu andei uns tempos deprimida, depressão mesmo de verdade, né? Não apenas tristeza, mas depressão de verdade, diagnosticada, medicada. E eu escrevi muito desse livro nesse tempo, mas eu não queria que o livro fosse um livro para as pessoas se deprimirem junto. Então eu tive que fazer esse movimento da borboleta que você fala. Eu sou borboleta, mulher, dona de mim, forte e determinada, e não é qualquer vento que me derruba. E aí eu transformei o vento em meu parceiro. Ele me ensinou a voar junto com ele, nos redemoinhos que ele forma, nas épocas de seca que antecedem a temporada de chuvas no cerrado. Ele me ensinou a ter força para suportá-lo quando forte e a ter sensibilidade para acompanhá-lo quando ele é apenas uma brisa. Então eu acho que a gente pode ser triste, mas também pode renascer, também pode ser forte para escrever e até para fazer rir, porque Ventos e Borboletas não é um livro de depressão. Ventos e Borboletas é um livro de sentimentos.
O leitor pode se identificar em algum momento com um personagem triste, mas também pode se confrontar e se defrontar com um personagem que esvazia-se de si mesmo e se torna uma pessoa melhor. Aliás, isso que você está falando, a gente tem aqui na página 67, dizendo, só quero o tempo a meu favor. Então, isso aqui é uma superação sem igual. Eu preciso estar aqui dentro desse contexto, né? E depois você traz ainda na página 70, somos o que sobrou de uma paixão. E o que é a vida, se não uma paixão constante? Sim, e eu acho que há que se ter muita força para se viver uma paixão, para se alimentar dela, para saber sair dela, para saber retornar a ela, para saber alimentá-la, sabe? Viver é uma arte. E aí eu acho que a gente tem que ser forte, tem que ser determinado para ter uma vida bacana, mas também tem que saber se entregar a essa vida, tem que saber se entregar a essas paixões. Mesmo porque quando a gente fala em paixão, nós estamos falando aí de ser apaixonado pela própria vida, né? A gente pode apaixonar de muitas formas e é muito relevante que a pessoa saiba utilizar a dose certa, porque entre o veneno e o remédio, a matéria-prima é a mesma. Sim. A dosagem é que vai mudar. Né? Ventos e Borboletas, ele é uma composição de textos curtos, uma escrita mais poética, é uma poética de vida e maravilhoso, aliás, parabéns, porque assim, eu amei tudo isso aqui, né? Eu fiquei muito apaixonada nesse livro e eu queria que você lesse pra gente aí, né? Para poder o nosso ouvinte, ele também ter uma degustação em casa. Eu vou ler Borboletas, porque Borboletas para mim eu acho que é uma questão de gênero. Para mim, borboleta é mulher, sabe? Que legal. Eu vou ler Borboletas. Era uma mulher triste, não se sabe por quê. Não falava sobre isso, não falava sobre nada. Colocava a cabeça entre as mãos, pensava longe, como se a vida estivesse bem além dela. Um dia, arrumou a mala, trocou de bioma, disse apenas 2 palavras: procuro borboletas. Maravilhoso. Obrigado. Dolores, nós ficamos muito agradecidos de ter recebido você aqui no Ponto de Leitura e eu espero que você volte sempre. Eu que agradeço, me sinto lisonjeada por participar desse espaço e torço para que o leitor goste muito de Ventos e Borboletas, porque foi feito com muito carinho para o leitor. Com certeza ele vai gostar. Querido ouvinte, nós recebemos aqui no Ponto de Leitura de hoje Dolores Mendes, autora de Ventos e Borboletas. Muito obrigada pela companhia, o Ponto de Leitura vai ficando por aqui. Sou Ivone de Assis. Até o próximo programa.